Boa noite, pessoal. Então, hoje a gente vai para a nossa segunda aula de anatomia humana, tá? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, com mais detalhes sobre a anatomia do coração. Na primeira aula a gente fez uma revisão geral de como é que funciona o sistema circulatório, de uma forma bem ampla, bem generalizada. E agora a gente vai começar a se aprofundar um pouquinho mais, com mais detalhes. Primeiro falando um pouquinho, da anatomia do coração. Depois a gente vai falar nas próximas aulas, da anatomia dos vasos sanguíneos, das artérias, das veias, dos capilares, tá? E vamos falar depois também sobre as principais veias, as principais artérias do corpo, que isso pra gente que vai trabalhar com hemodinâmica é muito importante, tá? Então aqui, ó, vamos fazer só uma rápida revisão, falar um pouquinho novamente da circulação pulmonar e da circulação sistêmica, tá? Aqui nesse primeiro slide eu coloquei para vocês um resumo, de uma forma bem simplificada de como é que acontece a circulação pulmonar e a circulação sistêmica, tá? Mas eu vou explicar aqui nesse esqueminha que eu acho que vai ficar mais fácil de entender, Então, basicamente, o coração humano, ele tem 4 câmaras, Nós temos 2 átrios, o átrio direito e esquerdo, e temos os 2 ventrículos, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, tá? Então, todo o sangue que circula pelo corpo, a função do sangue qual é? Para que o sangue serve? O sangue ele vai levar os nutrientes, ele vai levar oxigênio, ele vai levar os leucócitos, os linfócitos, as células de defesa, para todo o corpo. Então, basicamente, o nosso sangue ele leva nutrientes, leva os gases respiratórios, que é o oxigênio, e retira o gás carbônico para devolver para o ambiente externo, e também leva todos as células de defesa do corpo, tá? Então, é através do sistema circulatório que as células conseguem receber tudo aquilo que elas precisam para fazer o metabolismo dela, e também conseguem eliminar todas aquelas substâncias que elas precisam colocar para fora que não serve para elas, Então as excretas do metabolismo celular, elas vão ser eliminadas posteriormente pelos rins, O gás carbônico que tem que ser eliminado também, que a célula, se desfaz dele, vai ser eliminado pelos pulmões. Então, basicamente, depois que o sangue ele passa pelas redes de capilares sanguíneos, que se distribuem dentro dos órgãos, esses capilares vão desembocar dentro de veias, E essas veias têm a função de levar o sangue de volta para o coração. Então, eu já disse isso na primeira aula e vou repetir aqui. Uma forma fácil da gente fixar, da gente memorizar, como é que é a fisiologia, como é que é a circulação dentro do coração, a gente primeiro pensa da seguinte forma: a veia é todo o vaso sanguíneo que está levando o sangue de algum local do corpo para o coração. Então, o vaso sanguíneo, que a gente chama de veia, ele está sempre levando sangue para o coração, tá? As artérias estão sempre levando o sangue do coração para algum local do corpo, Então, quando a gente lembra desse pequeno detalhe, a gente tem mais facilidade de memorizar como é que funciona a fisiologia da circulação, Como é que acontece a circulação dentro do coração, tá? Então, olha só, os capilares sanguíneos, depois que eles passam por todos os órgãos do corpo, eles vão ser recolhidos por veias bem fininhas, que a gente chama de vênulas, E essas vênulas vão desembocar dentro de veias mais calibrosas, Essas veias elas vão chegar, em 2 veias principais, que são a veia cava inferior e a veia cava superior, tá? A veia cava inferior, ela vai trazer sangue da parte inferior do corpo, membros inferiores, abdômen, tórax, Então, o sangue é recolhido desses órgãos e todo esse sangue ele vai acabar dentro da veia cava inferior. E a veia cava inferior vai levar esse sangue que ela recolheu para dentro do átrio direito, tá? Da mesma forma, tudo que vem da parte superior do corpo, do crânio e dos membros superiores, tá?
vão cair dentro da veia cava superior e a veia cava superior também vai jogar esse sangue dentro do átrio direito. Então o átrio direito ele recebe sangue da veia cava superior, tá? Que traz sangue da cabeça e dos dois membros superiores, e recebe sangue da veia cava inferior. Veia cava inferior traz sangue dos membros inferiores, dos órgãos abdominais, dos órgãos torácicos, tá? Tudo isso vai desembocar dentro do átrio direito. Chegou no átrio direito, esse sangue, como ele está vindo do corpo, significa que ele está pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. Se ele está rico em gás carbônico, significa que esse gás carbônico tem que sair do corpo. E o órgão que faz, né, essa troca gasosa é o pulmão. Então significa que esse sangue precisa ir para o pulmão. Então de que forma que isso acontece? O átrio direito vai bombear esse sangue que veio das duas veias cavas superiores e inferiores para dentro do ventrículo direito, né? Então sai do átrio direito, vai para dentro do ventrículo direito e o ventrículo direito vai bombear esse sangue para fora do coração. Se o sangue está saindo do coração para algum lugar, significa que ele vai sair através de uma artéria, tá? Então, do ventrículo direito, o sangue vai sair pela artéria que a gente chama de artéria pulmonar, tá? Essa artéria pulmonar é a que vai levar sangue do ventrículo direito até os pulmões. Então, essa artéria pulmonar, ela vai se dividir, ela tem o tronco que a gente chama de tronco pulmonar e ela vai se dividir em dois ramos. A artéria pulmonar direita, que vai levar sangue para dentro do pulmão direito, e a artéria pulmonar esquerda, que vai levar sangue para dentro do pulmão esquerdo, tá? Vai acontecer a hematose. O que é a hematose? A hematose é a troca gasosa dentro do alvéolo pulmonar, né? O alvéolo pulmonar é a parte funcional do pulmão, né? Então, dentro do alvéolo acontece, né, a troca gasosa. O gás carbônico que está difundido no sangue, né, que está sendo transportado pelas hemácias, né, as hemácias transportam esses gases respiratórios graças à presença da hemoglobina. Então, a hemoglobina que faz o transporte desses gases, né? Então, quando chega dentro do alvéolo pulmonar, por difusão, né, por diferença de concentração, o gás carbônico que está dentro do sangue, né, dos vasos sanguíneos, ele vai se difundir para dentro do alvéolo pulmonar. E o oxigênio que está dentro do alvéolo, né, ele vai se difundir para dentro da corrente sanguínea e vai ser capturado pela hemoglobina, né, e vai ficar ligado com a hemoglobina para a hemoglobina transportar esse oxigênio novamente para o corpo todo, né? Então, dentro do alvéolo acontece essa troca gasosa que a gente chama de hematose. Quando acontece essa troca gasosa dentro do pulmão, agora o sangue já está oxigenado, né? Então, ele precisa retornar para o coração bombear esse sangue para o corpo todo, né? Então, repara que tem um vaso que vai trazer esse sangue de volta. Se o sangue está sendo trazido para dentro do coração novamente, significa que é uma veia que vai fazer esse transporte. Então, lembra que eu falei que veia são aqueles vasos que chegam ao coração trazendo sangue de algum lugar. Então, as veias pulmonares, elas vão trazer sangue do pulmão para o coração. E aí, esse sangue agora já está oxigenado, ele vai chegar aqui no átrio esquerdo, né? E como ele está oxigenado, ele tem que ir para o corpo. Então, o átrio esquerdo vai bombear esse sangue para dentro do ventrículo esquerdo e o ventrículo esquerdo vai bombear esse sangue para fora do coração através da artéria aorta, que é a principal artéria do corpo e que depois vai fazer essa distribuição para todos os órgãos do corpo, tá? Vai ter outras aulas mais para frente que a gente vai estudar certinho as ramificações da aorta, pelo menos as principais, aquelas que o técnico de hemodinâmica precisa saber, precisa conhecer, tá? Então, esse ciclo, né, da circulação sanguínea dentro do coração é muito importante que a gente saiba bem, né? Da onde é que o sangue vem, para onde é que ele vai, por que que ele vai, esses detalhes são importantes, tá?
Então é só questão de raciocinar mesmo, né, e entendendo cada parte, que não é uma coisa difícil, é bem fácil de entender, tá? Então depois que o ventrículo esquerdo bombeia esse sangue para dentro da artéria aorta, esse sangue vai ser distribuído para todo o corpo. Um detalhe importante, gente, o nosso coração, né, ele tem 4 câmaras, mas essas câmaras cardíacas, elas não têm a mesma espessura de musculatura, tá? Porque uma questão muito simples. O lado direito do coração, as paredes do ventrículo direito, ela é muito mais fina do que a do ventrículo esquerdo. Isso é uma questão bem óbvia. Por que que é diferente essa musculatura aqui? Porque quando o ventrículo direito se contrai, ele está jogando sangue para dentro do pulmão. E o pulmão está logo aqui do lado do coração. Então esse sangue não tem que ir para muito longe, né? Então por isso que o lado direito do coração, o ventrículo direito, ele tem as paredes musculares mais finas. Já o ventrículo esquerdo, quando ele bombeia sangue, ele vai bombear sangue para dentro da aorta, e esse sangue tem que ir parte dele para a cabeça e parte dele para a parte inferior do corpo. Então, esse sangue tem que percorrer um caminho muito mais longo. Então, quer dizer, a pressão sanguínea, né, nesse caso, ela tem que ser maior. O impulso que o coração vai dar para dentro das artérias tem que ser maior, tá? Então, por isso que a parte esquerda do coração, ela tem uma musculatura muito mais desenvolvida, né? Porque ele tem que bombear com mais força, porque o sangue precisa ir mais longe, tá? Então, essa diferença de parede de musculatura do coração se deve a esse fato, tá? Justamente essa diferença de distância mesmo que o sangue tem que percorrer no corpo, tá? Então, basicamente, né, o coração, ele não é um órgão muito grande, né? Ele é uma bomba de músculo, mas ele tem cerca de 12 centímetros de comprimento, né, por 9 centímetros de largura, quando a gente considera a parte mais larga dele, né, que é a base, que fica na parte superior, né? Na menor parte, que é o ápice, ele tem 6 centímetros, né, de espessura, tá? Então, a parte mais espessa do coração é justamente a parte do ventrículo esquerdo, né? Porque é a parte que tem uma musculatura mais desenvolvida, justamente porque ela precisa bombear sangue por uma distância maior, tá? Em média, tem 250 gramas, né, o peso de um coração nas mulheres. No homem, é em torno de 300 gramas, tá? Então, isso a gente considerando um indivíduo adulto, tá, gente? É uma média, né? Significa que pode ter coração menor do que esse. Claro que o tamanho do coração é proporcional também ao tamanho do indivíduo, né? Se é uma mulher muito mais alta, ela vai ter um coração um pouco maior. Se é uma mulher muito baixinha, ela vai ter um coração um pouco menor. A não ser que ela tenha alguma anomalia, né? Ou tenha alguma doença que faça com que esse coração tenha um tamanho aumentado, tá? A localização do coração, né, ele vai se apoiar sobre o diafragma, tá? Localizado perto da linha média da cavidade torácica. Então, ele é próximo à linha média. Ele não está exatamente na linha média, porque ele tem uma curvatura para o lado esquerdo, tá? Então, ele se curva para o lado esquerdo do tórax, né, numa pessoa de anatomia dentro da normalidade. A gente sabe que existem pessoas que têm a curvatura cardíaca para o lado direito, mas isso é exceção. A gente aqui está estudando uma anatomia considerando a normalidade, tá? Então, na maioria dos indivíduos, o coração está localizado na linha média, né, próximo à linha média, com a curvatura para a esquerda, né, para o lado esquerdo. A região que a gente encontra o coração é na região que a gente chama de mediastino. O mediastino, ele compõe uma massa que se estende, né, do externo até a coluna vertebral. Então tem um conjunto ali de grandes vasos, né, de estruturas de revestimento, tudo que fazem parte do mediastino, tá? A maior parte do coração fica do lado esquerdo da linha média do corpo. Então, né, o coração, ele ocupa, a maior parte dele realmente está curvada para o lado esquerdo do corpo, tá? Isso numa pessoa de anatomia normal. O ápice cardíaco, ele é dirigido para a parte anterior do corpo, né, para frente, e para baixo, curvado para a esquerda,
né? A base do coração, que é a porção mais larga, ela vai estar, né, dirigida para a parte posterior. Então o coração ele tem uma pequena curvatura, né? O ápice dele está mais próximo da parte anterior do corpo e a base está mais próximo, né, à parte posterior do corpo, tá? Então ele não está numa posição, né, certinho, ele tem uma pequena curvatura. Então aqui a gente consegue visualizar os limites do coração, né? Então aqui do lado direito, né, eu vou ter o pulmão direito, do lado esquerdo o pulmão esquerdo, na parte anterior eu tenho o externo, na parte posterior coluna torácica, né? Na base aqui eu tenho o diafragma. Então reparem que a maior parte do lado direito do coração ela vai ficar repousada sobre o diafragma, né? Então, o lado direito do coração é essa parte que repousa aqui sobre o diafragma do indivíduo, tá? Aqui a gente consegue visualizar ó, o coração, né, em cima do diafragma, pulmão direito, pulmão esquerdo e aqui os grandes vasos, né? Aqui eu tenho a veia cava superior, tá? Aqui eu tenho o arco aórtico, né, com os outros vasos sanguíneos aqui na parte superior, tá? Então aqui, ó, quando a gente começa a observar que eu tenho uma imagem que eu suprimi o coração, né? Eu tirei o coração daqui. Então vocês estão vendo que eu circulei várias estruturas aqui em vermelho. São as principais estruturas que a gente vai, né, ter que saber, realmente tem que memorizar. Então na parte inferior a gente tem o diafragma, que é um músculo. Então observem que a veia cava inferior, ela atravessa o diafragma para chegar no coração, né, que está localizado aqui. Então aqui a gente tem a veia cava inferior, né? A gente tem aqui a veia cava superior, tá? Então as duas vão se conectar no átrio direito, tá? Aqui eu tenho as duas veias pulmonares, né, direita e esquerda, veia pulmonar direita e esquerda, tá? Essas veias pulmonares, elas vão se conectar com o átrio esquerdo. São as veias que estão trazendo sangue para dentro do coração, para que esse sangue já está oxigenado, tá? Então a gente tem as veias pulmonares. Aqui eu tenho a artéria do tronco pulmonar, né? Então essa artéria aqui vai sair de dentro do ventrículo direito, tá? E vai levar sangue para dentro dos pulmões para ser oxigenado. Aqui eu tenho o arco aórtico. A aorta ela vai sair do ventrículo esquerdo, né, justamente para bombear sangue para todo o corpo, né, tanto para a parte inferior quanto para a parte superior aqui, ó, né, através das carótidas e das subclávias direita e esquerda, tá? Aqui na parte posterior eu tenho traqueia, né, atrás do coração, tenho atrás da traqueia o esôfago, né, o esôfago ele vai atravessar também aqui o diafragma, né? Tem três ósteos, né? O ósteo é uma abertura que a gente fala. Então, no diafragma a gente tem três ósteos. O ósteo da veia cava inferior, né? O ósteo que vai atravessar o esôfago e tem o ósteo que atravessa a aorta descendente, a aorta torácica, tá? Aqui eu tenho as veias braquiocefálicas, né? Que vão irrigar os dois membros superiores, né, a veia jugular, né, que vai trazer o sangue da cabeça, né, as veias aqui do tronco braquiocefálico, né, elas estão trazendo sangue dos membros superiores aqui para jogar para dentro do átrio direito, né. As artérias, né, carótidas. Esses vasos a gente vai estudar depois com mais detalhes quando a gente estiver falando especificamente de vaso sanguíneo, tá? O coração, né, ele é revestido por camadas, né? Ele tem várias camadas. Ele primeiro é revestido por uma membrana que a gente chama de pericárdio, tá? Essa membrana reveste todo o coração. Tá? Então nós temos o pericárdio, ele é composto basicamente de duas partes, né, que é o pericárdio fibroso e o pericárdio seroso.
tá? São dois tipos de pericárdio. O fibroso, ele vai ficar na parte mais superficial, tá? Ele é um tecido mais denso, mais resistente, ele é um tecido basicamente de proteção e ele não tem elasticidade, tá? É como se fosse um saco, chamaram até de saco pericárdico, tá? Então ele reveste todo o coração. Então se a gente ver essa imagem aqui, ó, todo esse tecido branco aqui revestindo o coração é o pericárdio, a gente chama de saco pericárdico. Ele protege o coração, o coração fica ali como se fosse dentro dessa bolsinha mesmo, tá? E esse saco pericárdico, ele fica ligado aqui ao diafragma, aqui na parte inferior, tá? É a parte mais externa que a gente chama de pericárdio fibroso, né? Toda essa parte externa aqui. Depois a gente tem um outro pericárdio, que é o pericárdio seroso. Esse pericárdio, ele é uma membrana mais fina e ele vai ficar bem coladinho já com o coração, né? Então ele fica aderido ao coração, tá? Então, essa camada do pericárdio seroso, ela também pode ser chamada de epicárdio, tá? Porque ela é uma membranazinha que reveste todo o coração, né? Todo o coração é revestido pelo epicárdio, que é esse pericárdio mais seroso, tá? A função dessas membranas é proteção mesmo, tá? Aí nós vamos ter o miocárdio. O miocárdio é o músculo propriamente dito, é a parte funcional do coração, é a parte muscular, tá? Então, o miocárdio ele é formado de músculo estriado cardíaco, que é um músculo, né, onde essas células têm a capacidade de se contrair, né, para fazer o movimento de sístole e de diástole, né? Sístole é a contração, a diástole o relaxamento dessa musculatura, né? Então o miocárdio é a parte muscular propriamente dita, tá? Do coração. Depois nós temos o endocárdio, né? Tudo que tiver endo em anatomia é porque tá dentro. Então endocárdio quer dizer que é a camada mais interna do coração, tá? Então todo o miocárdio na parte interna é revestido por uma membrana chamada de endocárdio, tá? Então aqui nesse desenho a gente consegue visualizar as estruturas, ó. O pericárdio fibroso, que é o mais externo, que forma o saco pericárdico, tá? Depois eu tenho, né, um pericárdio seroso, né, que é o que vai ficar bem aderido aqui ao coração, também é chamado de epicárdio, né? Tem o miocárdio, que é a musculatura propriamente dita, tá? Que é o músculo mesmo, e tem o endocárdio, que é essa membranazinha que reveste internamente, tá, as paredes do coração, tá? Chamado de endocárdio. Bom, então aqui na configuração interna do coração, né, como a gente já falou, o coração ele é composto por 4 câmaras, né? Um átrio direito, um átrio esquerdo, né? Um ventrículo direito e um ventrículo esquerdo, tá? Separando essas câmaras, a gente tem estruturas que a gente chama de septo, tá? Então eu tenho o septo interatrial, o próprio nome já está dizendo. Se é interatrial, é um septo, é uma separação que fica entre os átrios. Então, o septo interatrial separa o átrio direito do átrio esquerdo. E eu tenho o septo interventricular, que vai separar os dois ventrículos, tá? Então, reparem que o sangue de ambos os lados, eles não se misturam. Eles estão sempre separados. E separando os átrios dos ventrículos, a gente tem, né, estruturas que a gente chama de válvula, né? Pode ser chamado de válvula ou valva. Na anatomia mais moderna, o nome válvula, né, para essas válvulas cardíacas é o nome mais adequado na anatomia mais moderna, tá? Então vocês vão encontrar livros que está escrito válvula e livros que estão escrito válvula. No final das contas é a mesma coisa, tá? Então nós temos as válvulas que separam, né, os átrios do ventrículo. Então nós temos a válvula, né, direita aqui, que é a válvula que separa, né, o átrio direito do ventrículo direito, é a válvula tricúspide. E aqui do lado esquerdo a gente tem a válvula mitral ou bicúspide, que separa o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo,
tá? E nas artérias pulmonares aqui, ó, também tem uma válvula, né? E aqui também na aorta também tem uma válvula, que é a válvula aórtica, tá? Então a gente também tem válvulas que separam aqui, né? Que a gente vai entender depois como é que elas funcionam. Essas válvulas aqui também, presentes nessas artérias, elas também têm funções importantes para controlar, né, o ciclo sanguíneo aqui dentro das câmaras cardíacas, tá? Aqui a gente vai falar um pouquinho do átrio direito. Então, basicamente, né, o átrio direito, ele vai receber sangue de 3 vasos sanguíneos, tá? De 3 veias. Da veia cava superior, que traz sangue da parte superior do corpo, que a gente já falou. Veia cava inferior, que traz sangue da parte inferior do corpo. E o seio coronário, que vai trazer o sangue do próprio coração, né, das paredes do miocárdio, do próprio coração. Então, o seio coronário é uma veia que vai trazer, recolher o sangue, né, do coração, do músculo cardíaco, para devolver para dentro do átrio direito, porque esse sangue também precisa ser oxigenado, tá? Da mesma forma que quando chega lá pelo átrio esquerdo, pelo ventrículo esquerdo, quando o sangue é bombeado para fora do coração pelo ventrículo esquerdo, ele vai entrar dentro da aorta e a gente já tem as coronárias partindo ali, né, da base da aorta já para irrigar o próprio coração. Né? Então, da mesma forma aqui do lado esquerdo, nós temos as coronárias que recebem o sangue para irrigar todo o músculo cardíaco. Do lado direito e dentro do átrio direito a gente tem o seio coronário que traz esse sangue já, né, que já circulou por dentro das artérias, né, das coronárias. Ele é recolhido do músculo cardíaco porque ele já cumpriu a função dele, né, de alimentar o músculo cardíaco e de irrigar com oxigênio. Agora ele precisa voltar para dentro do coração novamente, né, através do átrio direito, para ele ser bombeado para dentro dos pulmões, para ele poder ser oxigenado novamente, tá? Então a veia cava superior, ela vai recolher o sangue da parte superior do corpo, né, cabeça e membros superiores, tá? E a veia cava inferior recolhe sangue da parte inferior do corpo, né, membros inferiores, abdômen, tórax, tá? E o seio coronário vai receber o sangue que nutriu o miocárdio, que nutriu o músculo cardíaco. Lembra que o miocárdio é um músculo cardíaco, tá? Então esse sangue já passou por todo o músculo cardíaco, então ele vai retornar para o átrio direito através do seio coronário, tá? Então o sangue vai passar do átrio direito para o ventrículo direito através da válvula tricúspide, né, que eu já falei lá no slide anterior. Né? Essa válvula tem esse nome porque ela possui 3 cúspides, né, que são 3 folhetos, que a gente vai ver depois na imagem. Né? Então, por isso que ela chama tricúspide, né? Tri de 3 cúspides. Então, ela tem 3 folhetos, por isso que ela tem esse nome, tá? Uma coisa interessante é que no átrio direito, né, e o átrio esquerdo também possui uma expansão que é denominada aurícula. Né? A aurícula é uma palavra que vem da palavra orelha mesmo. Né? A aurícula, ela tem a função, ela é uma cavidade rugosa que tem dentro do átrio, e a função dela é amortecer, né, o impulso do sangue quando o sangue entra dentro do átrio. Então, quando o sangue entra dentro do átrio, ele vai se chocar com essas rugosidades que existem na aurícula e vai amortecer esse impacto, esse impulso sanguíneo quando ele penetra no átrio. Então, a aurícula, tanto a direita quanto a esquerda, ela tem essa função, porque tanto o átrio direito quanto o átrio esquerdo tem aurícula. Tá? Então eu vou mostrar depois da imagem, é uma cavidade enrugada, né, rugosa, que tem dentro do átrio justamente para amortecer o impulso desse sangue, né, quando esse sangue está chegando no coração, para dar uma amortecida nesse impulso desse sangue. Tá? Os orifícios onde as veias cavas desembocam tem o nome de ósteo. Né? Então a gente tem os ósteos das veias cavas, é a abertura. Ósteo é uma abertura, tá? Então o ósteo é justamente a abertura, é onde a veia cava vai se ligar com o átrio, tá?
O orifício desembocadouro do seio coronário é chamado de ósteo do seio coronário, tá? E também existe nele uma lâmina, né, que é uma pequena membrana que vai impedir que o sangue retorne, né, do átrio de volta para o seio coronário. Então ela é como se fosse uma válvula que fechasse essa passagem. Então o sangue ele só pode seguir um caminho, tá? A gente vai ver isso nas imagens. Então aqui a gente tem uma imagem de um átrio direito, tá? Então olha aqui, ó, a gente tem, né, o septo interatrial, aqui a veia cava superior que está trazendo o sangue da cabeça e dos membros superiores, a veia cava inferior, tipo uma flechinha aqui, ó, veia cava superior, veia cava inferior, né? Então as duas veias cavas estão trazendo sangue da parte superior e da parte inferior do corpo. Aqui a gente tem o ósteo do seio coronário. Então, quer dizer, o seio coronário, né, ele está trazendo sangue do próprio músculo cardíaco. Então, dentro do átrio direito, eu vou ter 3 ósteos aqui de entrada, tá? Um da veia cava superior, o outro da veia cava inferior e o outro do ósteo coronário, né? Então, essas 3 veias estão trazendo sangue para dentro do átrio direito. Esse sangue, ele está chegando ao coração e ele precisa ser oxigenado, tá? Então a gente tem o septo interatrial que faz essa separação e aqui a gente tem a aurícula. Quando o sangue ele chega, né, ele vai se chocar aqui com a aurícula, repara como ela é toda rugosa por dentro e ela vai amortecer esse impulso do sangue, né? Então a aurícula, ela tem essa função, é uma parte rugosa que tem dentro do átrio, justamente com essa função de amortecer esses impactos, tá? Aqui a gente tem a válvula, né, atrioventricular, que é a válvula tricúspide, que separa o átrio do ventrículo, tá? Repara que a musculatura do coração interna, ela tem, né, essa musculatura que a gente chama de músculo pectíneos, né, que são como se fossem tendões, né, fibras musculares aqui, que justamente tem essa função, né, é dessa forma essa parede para... É como se fosse pequenos elásticos, vários elásticos amarrados dentro, fazendo essa trama dentro do músculo cardíaco, justamente para dar a elasticidade e a resistência que esse órgão precisa para bombear o sangue, tá? Aqui a gente tem a válvula do seio coronário, tá? Essa válvula, ela justamente tem a função de fechar esse seio coronário, né? Da mesma forma que a válvula da veia cava inferior e a veia cava superior também tem válvula. Então, quando esse átrio vai bombear o sangue na direção do ventrículo direito, essas válvulas aqui, elas se fecham para impedir que o sangue reflua, né? Então, a função delas é justamente impedir que esse sangue reflua, para que esse sangue sempre permaneça num sentido único. Tá? Então, para isso que servem essas pequenas membranas aqui, né? Elas se fecham na hora que o átrio bombeia o sangue para dentro do ventrículo direito, tá? Essas partes que eu circulei são as mais importantes, né? Que realmente a gente tem que, nesse caso aqui dessa imagem, né? Que a gente tem que se atentar, tá? Né? O ventrículo direito basicamente é igualzinho, né, o ventrículo esquerdo. Então ele tem um ósteo, né, que o ósteo é uma abertura, tá? Toda vez que vocês verem a palavra ósteo, né, ósteo significa abertura. Então o ósteo atrioventricular direito, né? Então quer dizer, o ósteo atrioventricular é a passagem do átrio direito para dentro do ventrículo direito. Então, separando ambos, né, o átrio direito do ventrículo direito, a gente tem uma válvula que é chamada de tricúspide, tá? A função dessa válvula é impedir que o sangue retorne para dentro do ventrículo para dentro do átrio, né? Então, justamente o objetivo é manter o sangue sempre na mesma direção, para ele não refluir, por isso que existem essas válvulas, tá? Essa válvula é chamada de tricúspide porque ela é composta por 3 lâminas, são 3 membranazinhas, né, que vão se juntar, né, justamente para fechar essa passagem cada vez que o coração, né, se contrai para bombear o sangue, tá? Essas lâminas,
cada uma delas a gente chama de cúspide, né? Por isso tricúspide, quer dizer que ele tem 3 cúspides, 3 membranazinhas dessa, tá? Essas cúspides, elas têm filamentos que prendem elas na parede do coração, que é chamado de cordas tendíneas, né? São como se fossem pequenas cordas, né? De tendões mesmo, são tendões que fazem a fixação dessas membranas na parede do músculo cardíaco, tá? A gente vai ver isso aqui na imagem. Então, olha aqui, ó, aqui a gente tem o ventrículo direito, tá vendo? Então, olha aqui, ó, isso aqui é justamente, né, a válvula atrioventricular que separa o átrio direito do ventrículo direito, né? E aqui a gente tem a tricúspide, né, que são 3 membranas. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Essas aqui são as cordas tendíneas, né? Essas cordas aqui é que se prendem nas paredes do ventrículo, né? E quando ele se contrai, né? Ela é como se essas cordas tendíneas elas fossem puxadas, né? E aí elas se abrem. Então, no movimento de diástole, que é quando o coração vai se encher de sangue, quando os 2 ventrículos estão em diástole, né? Os átrios estão em sístole. Tá? Sístole é o movimento de contração, a diástole é o movimento de relaxamento. Então, é o contrário. Enquanto o átrio está em sístole, os ventrículos estão em diástole. Quando esse ventrículo ele entra em diástole, ele se relaxa, o que vai acontecer? É como se as paredes do ventrículo puxassem essas cordas tendíneas aqui e a válvula se abre para se encher de sangue. Quando os ventrículos entram em sístole, né, essas válvulas se fecham e o sangue vai ser empurrado para fora do coração. Se o sangue estiver dentro do ventrículo direito, esse sangue vai se direcionar para dentro da artéria pulmonar, da artéria do tronco pulmonar. Se esse sangue estiver dentro do ventrículo esquerdo, né, esse sangue vai ser impulsionado para dentro da artéria aorta, tá? Então, a gente tem esses músculos aqui, que são os músculos chamados de músculos papilares, né? Que são essas várias, né, cordas musculares mesmo, como se fossem cordas, que a gente chama também, ó. Tem reentrâncias, que a gente chama de trabéculas cárneas, né? Então, tudo essa composição, essa forma, essa anatomia da musculatura cardíaca é justamente, né, por conta da elasticidade que esse músculo possui, tá? Então, essa configuração dessa musculatura é justamente para facilitar o movimento de expansão dessa musculatura, tá? Aqui a gente tem as válvulas, ó, aqui a gente tem a válvula do tronco pulmonar, né, também, né, que elas se abrem e se fecham a cada movimento de sístole ou diástole dos ventrículos, tá? A gente vai ver isso também depois. O átrio esquerdo, né, ele vai ter a mesma configuração, né, a mesma configuração do átrio direito, né, e ele recebe, né, o sangue oxigenado, né, através das 4 veias pulmonares, que está trazendo o sangue do pulmão para o coração, né. Então, esses átrios, esse átrio esquerdo, ele tem quatro entradas para dentro dele, tá? Que são justamente as veias pulmonares que estão trazendo sangue do pulmão para dentro do átrio esquerdo, né? Então, o átrio esquerdo vai receber esse sangue oxigenado das 4 veias pulmonares, né? E aí vai bombear esse sangue para dentro do ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo, né, tem uma válvula que separa o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo, que é a válvula bicúspide, também conhecida como válvula mitral, tá? Por que ela é chamada de bicúspide? Porque ela só tem 2 cúspides, ela só tem 2 membranas, por isso que ela tem esse nome, tá? O átrio esquerdo, ele apresenta uma expansão, né, também chamada de aurícula esquerda, que é justamente aquela parte rugosa que tem dentro do átrio, que tem a função de amortecer o impacto do sangue nas paredes do átrio, tá?
basicamente a configuração deles é a mesma, né? O ventrículo esquerdo, ele se separa do átrio esquerdo, né, pelo ósteo atrioventricular, né, que é essa abertura, essa passagem entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, e a gente tem a válvula atrioventricular esquerda, que é a válvula bicúspide ou mitral, tá? Bicúspide, como eu já disse, por quê? Porque tem duas cúspides, duas membranas, tá? Então o sangue vai passar do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, tá? O ventrículo esquerdo vai bombear esse sangue para dentro da aorta, e a aorta vai fazer a distribuição desse sangue para todo o corpo. Uma parte desse sangue vai para os membros superiores e para a cabeça, a outra parte desse sangue vai descer, né, pela aorta torácica, vai irrigar os órgãos torácicos, abdominais e os membros inferiores, tá? A principal função do ventrículo esquerdo é justamente bombear o sangue para a circulação sistêmica, né, que é para o corpo todo. Então, por isso, ó, que a parede, né, do ventrículo esquerdo, ela é mais espessa, né, porque o caminho que o sangue tem que fazer, né, ele é mais longo, ele tem que conseguir para o corpo todo. Então, ele precisa de mais força para conseguir bombear esse sangue para o corpo todo. Então, por isso que existe essa diferença de musculatura. O ventrículo esquerdo, ele tem a parede mais espessa, com a musculatura mais espessa do que o ventrículo direito. O ventrículo direito bombeia sangue para dentro do pulmão, que está logo ali do lado. O ventrículo esquerdo vai bombear sangue para o corpo todo. Então, ele tem que ter mais força para conseguir fazer esse sangue chegar em todos os lugares que precisa, tá? Então, aqui a gente tem, ó, o átrio e o ventrículo esquerdo. Aqui a gente tem o átrio esquerdo, né? Então, o átrio esquerdo, ele recebe sangue das veias pulmonares, tá? Veias pulmonares direita e esquerda, que a gente tem a aurícula, que é aquela parte rugosa que tem dentro tanto do átrio direito quanto do átrio esquerdo, justamente para amortecer, né, a chegada desse sangue aqui, tá? Aqui a gente tem a válvula que vai separar, né, a válvula atrioventricular, é chamada de bicúspide ou mitral, então, que separa o átrio direito, aliás, desculpa, o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo, tá? Então, ela vai justamente fazer essa separação, né? Aqui a gente tem as principais artérias, né? A artéria pulmonar esquerda, artéria pulmonar direita, né? Essas artérias aqui, elas estão saindo lá do ventrículo direito, tá? Aqui a gente tem a veia pulmonar superior, né? Essas veias são as que estão trazendo o sangue do pulmão para dentro do coração, né? E esse sangue vai chegar ali no átrio esquerdo. Aqui a gente tem o seio coronário. O seio coronário é o que vai estar ligado lá do outro lado, no átrio direito, tá? Tá trazendo sangue do coração para o átrio direito. Esse sangue que está chegando pelo seio coronário, ele já circulou pelo coração. Então agora ele precisa ir para o pulmão novamente para ser oxigenado. Aqui a gente tem, né, as válvulas, ó. Então olha como elas são. As cúspides são são as membranas. Então, do lado direito, elas têm 3 cúspides, 3 membranas, por isso que é chamada de tricúspide, tá? Do lado esquerdo, ela só tem 2 membranas, por isso que é chamado de válvula bicúspide ou mitral. Aqui a gente tem a válvula pulmonar, né, que vai justamente fechar a passagem aqui, né, do tronco pulmonar, e aqui a gente tem a válvula aórtica, né? Então a válvula aórtica, ela vai justamente fechar a passagem do ventrículo esquerdo para a aorta, tá? Então aqui, ó, nos grandes vasos cardíacos, né, a gente vai observar o seguinte, ó. No átrio esquerdo, eu tenho 4 veias chegando,
tá? Essas veias estão trazendo sangue já oxigenado lá do pulmão. Então, no átrio esquerdo eu tenho veia pulmonar superior esquerda, veia pulmonar inferior esquerda, veia pulmonar superior direita, veia pulmonar inferior direita, tá? Então, tudo isso está chegando no átrio esquerdo, que está vindo sangue lá do pulmão, tá? No átrio direito, eu tenho 3 veias chegando: veia cava inferior, veia cava superior e seio coronário, tá? Átrio direito, 3 veias: veia cava superior, veia cava inferior, seio coronário, tá? No ventrículo esquerdo, que vai bombear sangue para o corpo, eu tenho a artéria aorta partindo dele, né? No ventrículo direito, que precisa ser oxigenado o sangue, eu tenho o tronco pulmonar, que vai se dividir em artéria pulmonar esquerda, artéria pulmonar direita, que vai levar sangue para dentro dos pulmões para ser oxigenado ainda, né? Então, esses vasos são importantes a gente saber quais são, da onde é que eles estão vindo e para onde que eles, por que que eles estão chegando ali, da onde, que parte do corpo que eles estão vindo, para onde é que eles estão indo. Isso é importante para gente, tá? Então a gente vai falar um pouquinho agora do ciclo cardíaco, como é que é esse ciclo do coração, tá? Então, cada vez que o coração bate, eu vou ter um movimento de sístole e de diástole, tá? O que é a sístole? Eu vou explicar melhor aqui na imagem, tá? Ó. O que é a sístole? A sístole é a fase de contração, né? E a diástole é a fase de relaxamento do músculo cardíaco. Então, conforme o coração faz o movimento de sístole, né, ou de diástole, essas válvulas ou elas se abrem ou elas se fecham, né? Então, aqui a gente tem uma válvula aberta, permitindo a passagem do sangue, e aqui a gente tem a válvula fechada, impedindo o refluxo de sangue, tá? A função dessas válvulas é impedir o retorno do sangue. Então, por isso que elas têm esse movimento de se abrir e fechar, tá? Então, observem aqui, ó, durante a diástole dos ventrículos, diástole ventricular, então quer dizer, quando o ventrículo se relaxa, quando ele relaxa, ele está recebendo sangue. Para ele receber sangue, as válvulas atrioventriculares têm que estar abertas. Então, a válvula mitral e a válvula tricúspide têm que estar abertas. Por isso que essas válvulas aqui estão abertas, né? Se ele está recebendo sangue, então na diástole, né, os ventrículos relaxam, as válvulas bicúspide e tricúspide se abrem para o ventrículo se encher de sangue. Enquanto isso, ó, as válvulas aórtica e do tronco pulmonar, elas estão fechadas, tá? Quando o ventrículo ele entra em sístole, o que é a sístole? A sístole é o ventrículo se contraindo para expulsar o sangue para fora dele. Então, quando ele entra em sístole, que ele se contrai para jogar o sangue para fora, esse sangue tem que seguir um caminho. Então, as duas válvulas, né, a tricúspide e a bicúspide, olha aqui, elas se fecham. Por quê? Porque nesse movimento de contração de sístole ventricular, né, o lado direito do coração tem que mandar sangue para onde? Para dentro do tronco pulmonar. O lado esquerdo do coração tem que mandar sangue para onde? Para dentro da aorta. Então, olha aqui quem é que se abre. As duas válvulas da aorta e do tronco pulmonar, que são essas menores aqui, tá? Então, o movimento dessas válvulas que vai fazer o controle da entrada e saída de sangue do coração, tá? Então, esse ciclo cardíaco, ele é todo controlado por essas válvulas. Então, observem aqui nessa imagem, ó. Aqui vai ficar mais fácil de entender. Então, a gente vai fazer aqui, ó. Sangue chegou da veia cava inferior, da veia cava superior, para dentro do átrio direito, tá? Então, aqui a gente tem o átrio direito. Então, quando o sangue está chegando aqui, ó, então o sangue vai chegar ao mesmo tempo.
dentro do átrio direito e dentro do átrio esquerdo. Só que no átrio esquerdo, ele vai chegar como? Pelas veias pulmonares. Ó, veia pulmonar superior esquerda, veia pulmonar inferior esquerda. Veia pulmonar superior direita, veia pulmonar inferior direita. Então, ó, esse sangue está vindo aqui para dentro do átrio esquerdo, através dessas 4 veias. No átrio direito está chegando através das 2 veias cava e tem o seio coronário também que desemboca aqui dentro, que é o sangue que está sendo recolhido do coração, tá? Então, nesse movimento aqui, os átrios estão se enchendo de sangue, tá? Então, eles estão no movimento de diástole, estão se enchendo, tá? Quando acontece a sístole, essa válvula aqui vai se abrir e vai empurrar o sangue para dentro do ventrículo direito, ao mesmo tempo que a válvula mitral se abre e empurra o sangue para dentro do ventrículo esquerdo, tá? Aí o que vai acontecer? Quando os ventrículos direito e esquerdo entram em sístole, que é a contração, esse sangue vai ser empurrado para dentro. Se for do lado direito, vai ser empurrado para dentro da artéria pulmonar. Se for do lado esquerdo, vai ser empurrado para dentro da aorta. E aí a válvula vai se abrir. Só que esse sangue não pode voltar. Então o que acontece? Durante a sístole, tá? Que é o movimento de contração dos ventrículos, as 2 válvulas aqui, tanto a válvula do tronco pulmonar quanto a válvula aórtica, elas se abrem, mas a válvula tricúspide e a bicúspide aqui, ela se fecha, porque se ela ficar aberta, o que vai acontecer com o sangue? O sangue vai retornar para o átrio, e é o que não pode. Então essas 2 válvulas aqui, elas impedem o retorno do sangue para dentro do átrio. Então no movimento de contração dos ventrículos, elas têm que estar fechadas. O que vai abrir aqui, ó, é só a válvula, né, aqui do tronco pulmonar, né, e a válvula aórtica aqui, tá? E aí o sangue vai seguir. Se for pela aorta, ele vai ser distribuído pelo corpo todo. Se for pela artéria pulmonar, ele vai ser distribuído para os 2 pulmões para ser oxigenado, tá? Então, é dessa forma que acontece a circulação aqui dentro do coração, tá? Gente, basicamente é isso nessa aula de hoje, né? Eu recomendo que vocês revejam várias vezes para entender bem como é que é a fisiologia da circulação, de onde é que vem o sangue, para onde é que vai. Isso é super importante para quem vai trabalhar com hemodinâmica, tá? Então essa parte da circulação, da fisiologia, onde é que chega o sangue, onde é que vai, né? Isso é importante. Então eu espero que vocês assistam essas aulas várias vezes, se tiver dúvida, tá? Justamente para fixar e memorizar bem. Se vocês tiverem alguma dúvida, mesmo assim, é só me avisar lá no grupo, me chamar. Pode me chamar ou no privado, tá? Pode me chamar também lá no grupo que eu vou responder. Se for necessário, eu acrescento alguma informação nova, gravo mais um vídeo curto para vocês, tá? E aí a gente vai se falando se vocês tiverem dúvida, tá bom? Então, bons estudos para vocês e qualquer coisa é só me chamar no WhatsApp, tá?